ainda na OIT, mas saindo um pouco dos momentos antes, a inauguração da sede da OIT, da primeira sede da OIT. Ela foi inaugurada no que era então a Organização Internacional do Comércio, no mesmo prédio. Simbólico, não? Esses murais que estão aí foram doados por sindicatos da época. Nesse mural aqui está escrito a parte 13, que é sobre o trabalho, do Tratado de Versalhes, que foi quando a OIT foi criada. Foi no Tratado de Paz, pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. Tem vários itens, né? Várias partes, vários capítulos, e a parte 13 é dedicada ao trabalho, que é, na verdade, a constituição da OIT, é a sua estrutura. E esse mural aqui tem essa parte 13 escrita em diversos idiomas. É interessante, né? Eles também colocaram o que era lá, tá em francês, inglês, espanhol, alemão. Na verdade, os idiomas que na época eram os idiomas que circulavam no mundo, né? No mundo ocidental da época. Que faziam parte da cúpula, né? Os que estavam ali participando de todo o movimento de criação da Organização Internacional do Trabalho. Então é esse mural aí em cerâmica, né? Isso aí é muito bonito, vocês vão entrar no link e vocês vão ver, isso é bonito. Tem um livro da OIT que está disponível em PDF, vocês podem baixar, que tem esses murais em detalhes, descrito, comentado, contando essa história. Isso é bem bonito. Esse é um mural chamado A Dignidade do Trabalho, de Maurice Denis. Olha que coisa interessante nesse mural. Quem vocês acham que é essa figura aqui? Jesus Cristo, né? É o que parece ser. Então, parece que isso aqui seria um momento, né, de quando Jesus estava presente, lá antes de 2000, né? Esse mural é de 1831. Olha lá o anacronismo que a gente vê em toda essa pintura. Os elementos são de dois períodos distintos, né, separados por 19 séculos. Isso que eu escrevi aí não fui eu que disse, não. É o próprio catálogo da OIT que fala isso. As paisagens mistas de Nazaré e Europa se combinam para representar a natureza atemporal das palavras de Cristo e enfatizar suas virtudes duradouras e universais. Sem querer questionar as palavras de Cristo, mas o que parece permear aí é que a gente deve aceitar em prol da união de classes. Parece que foi o Papa que mandou fazer, porque aquilo ali é bem na vontade dele, né? Porque assim, tipo assim, ó, vocês têm que fazer tudo bem para poder correr bem entre trabalhador e patrão, porque Cristo pregou, né, que nós somos irmãos, e assim, é uma coisa assim bem, né? Se você olhar o quadro, você vê que está bem explícito isso. Me dá a sensação de uma certa crítica em relação à igreja, ao poder que a igreja tem, e utilizar esse poder, entendeu, para acalmar a população. Agora olha quem são: sindicalista francês da Federação Internacional dos Sindicatos Cristãos, Petrus Serrarens, político católico e primeiro secretário da Federação Internacional dos Sindicatos Cristãos, vice-presidente da mesma federação, presidente da Federação Alemã dos Sindicatos Cristãos, tesoureiro da Federação dos Sindicatos Cristãos. O autor, o pintor, né, quis passar a mensagem.
O vestuário é contemporâneo ao mural e da época de Cristo, como você também tinha comentado. As ferramentas não parecem ser. O período de pregação de Jesus, cuja aceitação geral é que se tem iniciado quando ele deixou sua casa, sem Maria e José, e a oficina em Nazaré para seguir João Batista. Interação espacial entre uma oficina de carpintaria, que provavelmente seria na Palestina, e os vinhedos ao fundo, né? Aqui, onde Denis vivia, né? O pintor. As características arquitetônicas da oficina e da fazenda remetem ao estilo rural francês das primeiras décadas do século XX e não da Palestina durante a vida de Cristo. Porque isso é um mural na criação da OIT, na inauguração da sede. A organização era internacional do trabalho, não era dos sindicatos cristãos. Então vamos lá. Nosso Tratado de Versalhes. Olha onde o Tratado de Versalhes foi assinado, né? No Palácio de Versalhes, né? Tanto longe das oficinas, dos trabalhadores, das fábricas da época. Aí, então tinha 440 artigos, divididos em 15 partes. Olha que coisa interessante nessas partes. Aqui se definia porque o tratado, né, as fronteiras da Alemanha, as cláusulas políticas para a Europa, os direitos alemães e interesses fora da Alemanha. Praticamente todos esses artigos falam na Alemanha. Na Primeira Guerra, a Alemanha foi uma perdedora, né? Então, o que se queria era que a Alemanha ficasse quietinha. Então tinha isso, o Tratado de Versalhes teve esse espírito, né? Era importante que a paz mesmo, mundial, né, fosse conseguida, né? E o trabalho é a parte 13. Claro que o trabalho estava efervescente nessa ocasião. Daí ter um capítulo, uma parte dedicada a isso. O tripartismo, que foi uma cláusula, né, lá na criação da parte 13, nos fundamentos da OIT, uma das razões era a paz, a união de classes. Mas olha como é que era a representação. Ah lá, o Conselho de Administração, e ainda é com essas proporções. Na época eram 24 membros, 6 trabalhadores, 6 empregadores, 12 governantes. Ou seja, 18 do lado contra. Olha hoje, mesma proporção. Aí fica difícil, né? Porque atualmente a gente poderia, fazendo essa crítica, chegar nas reuniões anuais, né, do Conselho, das conferências da OIT e dizer assim, escuta, vamos mudar isso aqui. A gente acha que essa representação desse jeito não está representando os trabalhadores. Eu suponho que leve um outro século para conseguir mudar, mas alguém tem que chegar lá para propor isso. As 3 chaves também, que na inauguração da sede da OIT, essas 3 chaves também tiveram seu papel mostrando o tripartismo. Mas, de qualquer maneira, elas pretendiam mostrar o princípio tripartite. Porque a ideia é que esse princípio tripartite estivesse tendo representantes de todos os lados envolvidos, ele fosse democrático, né? A ideia é essa. Mas é uma democracia estranha, porque não tem essa representatividade, né? Pois é. Nessas conferências, convenções que já vêm sendo discutidas, né, elas são colocadas em pauta e vão sendo trabalhadas. Como numa decisão legislativa, vai se discutindo, decidindo que aquela convenção vai ser colocada na OIT, vai ser incorporada ao conjunto de leis da Organização Internacional do Trabalho, ela vai.
os países que estão representados na OIT assinam, né, os que são signatários, assinam aquela convenção se comprometendo a colocá-la em prática. Né? Isso tudo tem um tempo legal para que quando chega no seu país, eu estou correta, que tem advogada presente, né? Ela possa ser aqui, então ela vai ser ratificada, né? Também após discussões e promulgada. Isso tudo tem um tempo. Esse tempo pode ir assim de 3 anos a mais de 15 anos. Isso eu vi pelo histórico de convenções que o país pode demorar muito e não acontecer. Pelo histórico, né, das convenções que o Brasil foi signatário. Né? Demoram. Agora, no momento que o Brasil assina, para depois ele não ratificar, tem que haver uma justificativa para isso. Né? E tem que ser aprovada nas conferências da OIT. Né? Você denuncia, por qualquer razão justificada, né, aquela convenção e vai ser discutido. Não é um processo assim que eu não quero mais. Né? Tem que ter uma discussão. Isso é importante porque a representação de quem está lá nessas conferências é muito importante, para que não seja decidido mais ainda, em vez de ser só 2-1, vai ser 10-1, né? Porque se a grande maioria está lá a favor do patronato, vai ser decidido a favor do patronato, com certeza. Já a representação formal já é tendenciosa. Se a gente ainda vai com representantes nossos que não vão nos representar, isso realmente não vai chegar a nada. Então isso é uma coisa que vale a pena brigar por isso. Isso aqui é o que eu falei, né? Primeiro é adotado pela OIT, submetido ao nosso Congresso Nacional, ratificado pelo governo, e as normas que emanam da convenção são incorporadas à legislação brasileira. Aí é a nossa parte, o nosso calcanhar de Aquiles, porque incorporar a legislação a gente incorpora. O grande problema é que quando você incorpora alguma coisa, você tem que fazer outras tantas para que aconteça. Né? Você tem que garantir toda uma estrutura para que aquela convenção que você assinou, regulamentou, colocou na legislação, para fazer com que ela aconteça. Precisa de medidas legais e principalmente as operacionais. Porque legais a gente até vai, né? A gente faz as regulamentações, as normas, aquilo que a gente sempre diz, mas ficou no papel. Ficou no papel, porque para isso a gente precisa tornar a operação executável para que aconteça, senão a gente não vê efeito nenhum. Uma coisa eu ignoro, vou mudar, faço reforma trabalhista e tal, tá. Aí eu quero vender extrato de tomate para Itália. Enfim, se a Itália disser assim, olha, eu não compro extrato de tomate de país de empresa que não garante direitos trabalhistas, como foi adotado pela Organização Internacional do Trabalho, assim. Aí se fizer isso, né, porque isso é um equilíbrio de todos os países. É isso, mas olha, até a página 2. Porque os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, a França não escravizam e não aumentaram a jornada de trabalho, não flexibilizaram a jornada de trabalho dentro dos seus países. A grande estratégia do neoliberalismo, do capitalismo perverso que a gente está vivendo, é exatamente essa: você mantém o subemprego e o não emprego como moeda, como estratégia de controle. Né? Era rerum novarum naquela época, hoje é
então, você vai ficar desempregado, hein? Não tem problema não, eu te pago metade do salário e você vai ficar aqui. Aí você diz assim, melhor metade do salário do que nenhum. E você vai, é uma estratégia. Essas são as convenções, vocês veem isso no livro. A última, aquelas são de antes de 2010. Essa é a última, que é depois de 2010, que é a do trabalhador doméstico. Trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Agora vamos refletir por que a saúde está fora da saúde. Por que nesse tempo todo que a gente está aí falando sobre a construção da OIT, a saúde, na verdade, não estava passando nem perto. O que estava passando mesmo era a questão econômica, era a garantia dos lucros das empresas. Uma das razões, a gente começou a falar isso antes de começar, no século XIX e XX, a gente vivia sob o conhecimento de que as doenças eram causadas por miasmas que circulavam no ambiente. Miasmas eram emanações, isso é pouco compreendido pela gente hoje, mas mais ou menos pode ser traduzido assim, eram emanações no ambiente que influenciavam as pessoas. Eu acho que uma forma da gente pensar isso é que até o século XIX as pessoas não enxergavam separação entre pessoa e ambiente, entre ser humano e seres não humanos. A gente enxergava isso tudo como fazendo parte do ambiente, do espaço em que se vivia. Então, os miasmas atravessavam a gente, como atravessavam os animais, como circulavam nas plantas, circulavam nos ambientes e poderiam adoecer as pessoas. Poderiam adoecer pessoas, animais, plantas, E isso tentava lidar com essa questão do adoecimento dessa forma, Eu garantia que os miasmas ficassem controlados. Se eu estou controlando o miasma, eu tenho saúde. De uma certa forma, isso foi muito bom para a saúde, porque controlar miasma também significava dizer que cheiros, odores, e os odores eram uma coisa que incomodavam muito no século XIX, porque imagina a indústria nascente, a migração campo-cidade, a densidade demográfica aumentando rapidamente em cidades que não sabiam o que era rede de água e esgoto. Foi como se a gente voltasse para a Idade Média, porque a gente tinha cidades já, só que eram cidades preparadas para ter meia dúzia de pessoas. De repente foi chegando muita gente. Imagina o que era Chicago quando um monte de gente começou a chegar lá. Imagina o que era Paris. Esse Palácio de Versalhes, no século XIX, no início do século XIX ou no final do século XVIII, na época da Revolução Francesa, era podre, fedia. Porque imagina só, não tinha banheiro, não tinha rede de esgoto. As pessoas foram chegando lá, as ruas eram imundas. A febre tifoide, a cólera na Inglaterra, a varíola, a peste, tudo isso era um problemão. E se tratava disso fazendo saneamento. Era a forma para você conseguir que as cidades tivessem um mínimo de condições de vida, você vai saneando. Paris foi saneada. Então eles foram aos poucos melhorando as cidades. Mas isso não é assim, Isso demora. Mas isso também foi sendo feito no século XIX na Europa, porque eles queriam se ver livres daquela situação caótica. E tudo imaginando os miasmas. Então eu tenho que ventilar
Tem que melhorar a circulação de ar para melhorar os miasmas e tem que ter água e coleta de lixo e luz e escoamento de esgoto, né? Isso foi assim em todos os países e foi também no Brasil, só que a nossa industrialização veio 100 anos depois, né? Mas de qualquer maneira também no Brasil. Vocês sabem como é que era a rede de saneamento básico no Brasil, né? No Rio de Janeiro, na sede da monarquia. Jogava no mar, mas vocês sabem como, né? Que era jogado no mar. Botavam as tinas na cabeça e iam andando com as fezes, urina e tal para jogar no mar, né? Isso foi mudando, aí depois não era mais a escravidão, mas ainda permaneceu por muito tempo. E aí começou a ter companhia para explorar, né, o destino de dejetos. Aí começaram a fazer algumas outras, quando todo mundo sabe que não é mais miasma, mas é bactéria, é vírus, mas continua, inclusive no Recreio dos Bandeirantes, inclusive na Barra, inclusive em áreas que foram recentemente ocupadas. Bom, mas por que eu estou dizendo isso dos miasmas? Aí Pasteur e Koch resolvem descobrir micro-organismos. Ah, meu Deus, aí eu acho que começou o problema da saúde do trabalhador. Foi um dos motivos. Por que a gente diz isso? Não sou só eu que acho, não. Alguns autores dizem isso. Mas a gente aí começou a ver assim, não, o problema não é o saneamento. O problema não é a água. O problema é que tem uma bactéria que causa febre tifoide. O problema é que tem um vírus que causa varíola. O problema então a gente vai resolver o problema dessa bactéria, desse vírus. E vai resolver como? A gente trata. A gente trata as pessoas que têm essas doenças. A gente dá remédio, a gente faz exame, detecta e trata. Saiu da questão de condições de vida. Saiu da questão de condições de trabalho. No trabalho é a mesma coisa. O fulano está com pneumoconiose pelo amianto. A gente trata a pneumoconiose daquele fulano. A gente coloca ele no respirador, a gente dá expectorante, a gente dá boa alimentação, mas o amianto continua lá. A sílica continua lá. Se ele sair do trabalho, tem mais um monte na fila. A gente dá R$10 de insalubridade e ele fica lá trabalhando, não tem problema, né? Então, mudou o foco no momento em que a gente começou a pensar de forma unicausal. Antes era multicausalidade, várias questões ambientais que precisavam ser tratadas. Depois da descoberta do micro-organismo, a gente começou a individualizar a questão da saúde. E aí o trabalhador foi mais atingido, né? Porque deixou de ser um problema do coletivo, deixou de ser uma questão que a fábrica ia ter que ser saneada, né? Passou a ser um problema daquele indivíduo, a ponto de que o exame médico admissional dizia assim, não, esse aí não pode entrar não, porque ele é pouco resistente ao amianto, né? Não, ele vai no instantinho adoecer, não, esse aí não pode, né? Quem fuma, não pode fumar, pode estar exposto ao amianto, mas fumar não pode. Porque se fumar e for exposto ao amianto, aí vai ser um problema, a gente vai ter que brigar na justiça, né? Porque mudou, mas não mudou muito, né? Porque a gente ainda está com esse viés aí de como é que se lida com a questão da doença no trabalho. Então passam a ser associadas segundo seus agentes etiológicos específicos. Os biológicos, aliás, também a questão da exposição aos inseticidas. Não, o problema é que
Não, ele que não usou EPI, que bebe, por isso que ele está com câncer de fígado. É ele que é o problema. E o pior disso, sabe o que é que eu acho que é o mais doloroso, assim, para mim como pesquisadora? É saber que eu falo isso com colegas pesquisadores e isso não tem eco, né? Isso não é visto. E o que dá recurso para pesquisa, e aí é um outro lado dessa moeda, um lado bem recente do produtivismo científico. Isso também está no boletim. O que dá recurso, você consegue recurso para pesquisa, são as pesquisas que investigam quantos adoeceram pelo inseticida, quantos adoecem pelo benzeno. Essas pesquisas você consegue fazer, só para dizer qual é o número de adoecidos pelo benzeno. Mas mudar processo de trabalho, banir o uso do benzeno ou do amianto, ou mudar para outra substância, não. Se você quiser propor isso, não vai ter recurso para a sua pesquisa. Você pode propor você propõe, né? Mas fazer alguma coisa para mudar, para transformar processo de trabalho, foi feito com a sílica, né? Com silicose, com o amianto, com muita dificuldade, que ainda não está resolvida a questão. Também é um outro detalhe, aí resolve, está resolvido. Agora não precisa fazer mais nada, né? Aí que piora a situação. E dizendo isso, né, que está aqui, que afinal de contas não tem jeito, porque trabalhar causa dano. É uma questão de falta de sorte, né? É a infortunística do trabalho. Quando a epidemiologia ocupacional diz assim, amianto não adoece, alumínio não adoece, você está dando o aval da ciência para aquele fato. O que é que nós, nos nossos processos de trabalho, podemos fazer enquanto coletivo para modificar para melhor os nossos processos de trabalho, tornando mais seguro, menos penoso, menos risco? Como é que a gente pode fazer isso nos nossos próprios? Né? O que a gente pode propor para o empregador só? Não, é para todo o nosso coletivo, né? Porque tem alguns problemas nos nossos trabalhos que não dependem apenas do empregador, dependem também, e hoje mais com essa questão dos assédios, né? O que é que o trabalhador como coletivo pode fazer no sentido de evitar a questão do assédio? Porque se eu acho que é o meu companheiro que é o culpado do meu problema, porque ele falta ao trabalho e eu tenho que fazer o trabalho dele, então eu vou denunciar ele, né? Porque isso vem acontecendo. O que eu estou fazendo? O jogo do Leão 13, do Bismarck. Eu estou querendo me dar bem com o meu empregador. Vocês já ouviram falar em efeito do trabalhador sadio? Por exemplo, aquilo que eu estava falando ainda há pouco. O exame admissional retira, não pode trabalhar quem tem algum problema respiratório. Não pode trabalhar com amianto, não pode trabalhar com sílica, com poeiras em geral. Tá bom, então vai adoecer menos, né? Aquela empresa vai ter menos adoecimento entre os trabalhadores, porque já foi retirada ali algumas pessoas que poderiam mais precocemente manifestar problemas. Era assim que Henry Ford, Taylor, tinham lá o setor de médicos da fábrica, né? Retirava do pedaço quem provavelmente ou mais possivelmente teria problemas, né? Isso a epidemiologia mais tarde começou a estudar como efeito do trabalhador sadio. Aí eu trouxe uma brincadeirinha com o meu próprio emprego.
Vê se vocês acham que isso é trabalhador sadio. Eu passei por um exame admissional. No meu exame admissional, pediram que eu fizesse mamografia, ultrassom transvaginal, hemograma, glicose, ureia, creatinina e VDRL para sífilis. E o que mais? Raio-x de tórax. Aí eu tô questionando, né? Eu já tô lá trabalhando. Também não perguntaram nada disso, não pensaram em nada disso. E tudo isso não tem, né? As salas de aula não tem boa acústica, ou a maioria, a grande maioria não tem. O número de alunos em sala costuma ser de 100 a 120 alunos, mas para mim é difícil ouvir um aluno que está lá naqueles auditórios enormes e com burburinho. É muito difícil ouvir o aluno dizer qualquer coisa. Ou seja, a comunicação de verdade não acontece. Acontece falação. As multitarefas nem se fala, o produtivismo acadêmico, que você é considerado pelo número de artigos que você tem publicados, em qual revista, e isso vocês têm no boletim. O boletim traz isso todo mês. Está como nota de rodapé, mas tem lá sempre escrito. As salas de aula não tem boa ventilação e não tem ar-condicionado, uma boa parte não tem. Tem, mas não funciona, porque foram colocadas há muito tempo, sem manutenção. Aí eu estou perguntando aqui se eles fizeram alguma triagem. Não fizeram, né? Mas se tivessem feito, o efeito do trabalhador sadio, nenhum, né? Porque em pouquíssimo tempo eu não estaria mais sadia. Aliás, não estou, né? Mas não exatamente por essas circunstâncias. Mas não estou. Iluminação idem. É difícil ter algum quesito, inclusive exigidos pelas normas regulamentadoras, que lá atenda, né? É isso, mas uma das razões para isso é que a saúde está fora do seu lugar, que é o que a gente vem falando. Aí não tem as razões históricas, né, para isso. O Fadel falou aqui na última vez, o decreto, né, um dos primeiros decretos, acho que é o primeiro decreto em relação à questão do trabalho, de indenização por acidente de trabalho, logo depois da OIT. Né? Aliás, depois não, foi um pouquinho antes da OIT, já no espírito da questão da OIT. Mas é indenização por acidente de trabalho, não é exatamente saúde. Né? É aquilo que a gente estava falando, o patrão ficava tudo nas costas dele. Aí, com toda essa legislação da Seguridade Social, passou a diluir. Uma parte é o trabalhador que paga, outra parte é o patrão que paga, outra parte é o Estado que paga. Então, diluiu a responsabilidade e o gasto do trabalhador. Um tempinho depois veio a Lei Eloy Chaves, que foi a da Caixa de Aposentadoria e Pensões, que deu origem aos IAPs, que posteriormente vieram a se transformar no INAMPS, e essa história vocês já conhecem de mais recentemente. De qualquer maneira, isso tudo ainda ficou sob a responsabilidade das estruturas do trabalho, da indústria e do comércio. Nada ainda passava pela saúde, né? Ficou a saúde completamente alheia a essa história do trabalhador. Aí vamos resgatar a saúde para os seus devidos lugares? Vamos falar um pouquinho de Ramazzini? Eu trouxe uma frase dele, eu nem sabia que a gente ia falar tanto de poeira, mas trouxe uma frase que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Acredita-se que há produtos de uso comum que pouco a pouco, silenciosamente, causem danos julgados inofensivos até que chegue o momento de mostrar sua oculta maldade.
Naquela época não se tinha ainda nenhuma ideia de todas essas poeiras que a gente está aí lidando, né? A participação ativa e ética do trabalhador na vigilância de saúde do trabalhador possibilita fortalecer a compreensão de que a luta pela saúde do trabalhador deseja uma epidemiologia que aplica técnicas para trazer a saúde para o lugar, na atenção integral, universalidade do SUS, e que é a luva, mas não é o EPI do trabalhador, centrada na complexidade e singularidade do processo de saúde e doença no trabalho, como aquela praticada por Ramazzini. Aí vamos trazendo a saúde para o seu lugar, falando sobre o trabalho como um condicionante social, né, tanto da saúde e como um componente da vida, né, do caminhar a vida, e também como um condicionante que pode levar ao adoecimento, né? Tanto o trabalho é fonte de vida quanto pode ser fonte de adoecimento se a gente não prestar atenção no trabalho no trabalhador como uma pessoa que está ali para ter saúde, né? E não para adoecer e morrer por acaso. E para isso a gente precisa da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, do compartilhamento, né, de informações entre saberes, e não só entre os saberes científicos, mas também os saberes de cada um, os saberes dos trabalhadores, os saberes populares. E aí, não basta regra, né? Não basta contrato, não basta norma. A gente precisa avançar para algo muito mais. Aí, como eu prometi a vocês que eu ia trazer a tradução de cada uma das graúnas, e aí a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, de Ramazzini, porque eu já vi que vocês são professores em matéria de Ramazzini. Essa aí é a obra de Ramazzini. Ela existe, tá? No Brasil. Tá ali na biblioteca do CCS, no UFRJ, que está interditada há mais de um ano. Mas ela existe, ela está lá. Deve ter, eu suponho, mas eu não acessei, aqui na Biblioteca de Manguinhos, na parte de obras raras. Tá? Na verdade, ela está lá, mas ela está na internet. E é essa que a gente usa, é a edição atual, né, que foi editada agora, há pouco tempo, em 2016, pela Fundacentro. Tem uma edição traduzida anterior, mas agora eles fizeram uma edição brochura, toda bonitinha. Eu não tenho em papel, não. Eu acesso também pela internet. Há uns anos atrás, Fadel e eu fizemos um trabalho sobre o livro do Ramazzini. E dali a gente extraiu um método que Ramazzini utilizava para estudar as doenças dos trabalhadores, para sistematizar esse conhecimento, voltado para a atenção integral à saúde. E é isso que tem aí nesse método de Ramazzini, também assim muito resumido. Primeiro que o lugar de fala de Ramazzini era um lugar que ele olhava o paciente na mesma posição que o Marcel está me olhando com essa câmera, na mesma altura. Tanto que quando eu sentei, o Marcel foi lá e abaixou um pouquinho. Então Ramazzini, quando ia ver um paciente, seja ele um paciente rico ou pobre, ele ouvia o paciente, via o paciente com o respeito que cada paciente merece, né? E é isso que está aí no livro dele, isso foi escrito por ele mesmo, né? Respeitando a cada um. Essa frasezinha do final é muito boa. Deve sentar-se com a dignidade de um juiz, ainda que não seja em cadeira dourada. Como em casa de magnatas, sente-se mesmo num banco.
né? Então isso é a recomendação de Ramazzini. Mas era uma época que o saber médico vinha sendo questionado. O comportamento, né? A forma como o médico lidava com o adoecer vinha sendo muito questionado, porque o médico mandava fazer sanguessuga, sangria, enema, vomitivo. O tratamento médico da época era esse, né? Se tratava as doenças para expurgar os males, né? Os miasmas, os males. Então você tinha que fazer coisas laxantes para botar tudo fora, né? E o médico fazia isso com a maior tranquilidade do mundo. Você melhorava ou não melhorava apesar dele, porque na verdade era isso, e não se incomodava muito com essa questão. E aí as críticas vinham e vinham mesmo, né? Mas alguns poucos médicos tinham esse comportamento respeitoso, né? E Ramazzini era um deles, um dos grandes médicos, né? Um deles não, ele era um dos grandes médicos. Ramazzini falava das doenças dos amoladores, mas esse senhor que está aqui é bem moderno, pois é, quase não existe. Aí eu descobri que tem um no Leblon. Aí eu coloquei como exemplo, porque na fala dele no YouTube, ele diz que ele trabalha quanto der, as horas que ele puder, para ele conseguir manter o trabalho dele. Então ele fica horas e horas, se for preciso, para amolar as facas da clientela. E ficou conhecido, né? Então ele vai. Mas Ramazzini recomendava moderação e repouso durante as horas de labor, não dando tanta importância ao ganho quanto à saúde. Olha o que Ramazzini dizia sobre o saber operário. Para solucionar as dúvidas, o autor aprofunda sua relação com os trabalhadores. Deles se aproxima buscando respostas, de modo a devolvê-las. Qual foi a motivação de Ramazzini para escrever esse tratado, para fazer a pesquisa e escrever o tratado? Ramazzini estava na casa dele, vendo trabalhadores limparem a fossa da casa, as cloacas, né, da época. Aí ele via que os trabalhadores trabalhavam correndo, ofegantes. Aí chegou para eles e falou: por que vocês estão trabalhando tão rápido? Não seria melhor trabalhar mais devagar, de forma que vocês não se cansassem tanto? Aí eles disseram para ele: mas se a gente trabalhar devagar, a gente não aguenta ficar aqui e no final do dia nós vamos estar cegos por causa dos vapores que emanavam do esgoto, né, que são ácido sulfídrico e realmente causa lesão ocular, né? Aí ele disse: como? Eu nunca tinha pensado nisso. Ele, médico, né? Aí ele se motivou, se sensibilizou para escrever esse tratado. Assim foi essa foi a motivação dele. Outra coisa que Ramazzini usava era a poesia. O tempo todo no livro ele remete à poesia, né? E aí o nosso doutor Ramazzini do presente, o Fadel, faz uso do mesmo recurso. Essa é de Ovídio. Olha só, olha a abordagem integral do processo de saúde e doença. Cada grupo de doenças, né? Na verdade, cada atividade artesanal, na época era artesãos, né? Eram artesãos. Ele começa falando sobre como é que eram as relações de poder. Então ele começa lá dizendo: representantes do poder político, econômico, os príncipes e comerciantes obtêm gordos proventos do trabalho dos mineiros. Na época a mineração estava ascendente, né? Foi uma época da mineração de ouro, de metais preciosos. A gente ainda não tinha chegado aos metais preciosos da atualidade, né? Os amiantos da vida ainda não eram o produto da época. Na época eram as pedras preciosas, os ouros, as pratas. Imagina o quanto não se explorou de trabalhador e ainda se explora, né? Para a extração desses metais. Porque precisam de metais para quase todas as indústrias, onde a necessidade de melhor conservação
melhor conservação dos operários. Contexto socioeconômico, né, ele descrevia, da utilização da mão de obra, propondo cuidados preventivos, cada um dos grupos, não é assim? Ele fala sobre como se previne e como se trata, como os antigos fizeram e também se faz nos nossos tempos, porque também cada um ele resgata a bibliografia clássica, né, o Hipócrates, Galeno, mostrando a historicidade das práticas de saúde. Então, olha lá como é que é o livro. Doença dos mineiros, dos iatralíptas, dos químicos, pintores, cloaqueiros, nutrizes, parteiros, coveiros, joalheiros, banhistas. Sabem quem são os banhistas? Das casas de banho. Porque uma grande parte do tratamento dos doentes nesse período eram feitos em casas de banho, banhos terapêuticos, né? Como não tem São Lourenço, Campos do Jordão. Então, nessa época, os tratamentos eram feitos nas casas de banho, com diversos sais, né, para você se curar de algumas doenças. E tinha as pessoas que trabalhavam nessas casas de banho tratando dos pacientes, né? E esses banhistas, trabalhadores, eles pegavam peso, eles adquiriam doenças das pessoas que estavam indo ali se tratar, né? Na verdade, eles eram profissionais de saúde, né? Que estavam expostos como se fossem enfermeiros. Além dele se referir às doenças no plural, né? Ele também mostrava, né, que cada uma delas era diferente, que cada ofício poderia causar diversas doenças, não é apenas uma, né? Como a gente estava falando dos banhistas, problema para carregar peso, problema para adquirir alguma doença do paciente. E ele diz que as fábricas de azeite e de queijos cediam, e que as fábricas de fumo eram uma bênção pro odor, que elas cheiravam muito bem. Tem uma outra coisa que eu acho curiosa as doenças das nutrizes, uma coisa curiosa e bastante interessante sobre a questão do trabalho. As nutrizes eram as amas de leite, e elas adquiriam algumas vezes, não poucas, sífilis das crianças que elas amamentavam. As crianças nasciam, né, com sífilis congênita, e elas amamentando adquiriam sífilis no mamilo. Então isso aconteceu, era uma importante doença da época que se prolongou muito tempo, porque a sífilis era uma doença muito endêmica, muito frequente, né, hoje também é, mas hoje não, a transmissão não se dá dessa forma. Além disso, ele detectava, né, a questão das multicausas dos processos, né, das doenças. O roteiro metodológico de cada capítulo, né, seguia então isso que a gente comentou, descrevia o ofício, falava sobre a relevância social, a análise do processo de trabalho. No capítulo sobre a produção de pães, vocês vão ver as doenças dos padeiros, vocês vão ver que riqueza que é a análise do processo de trabalho. Ele fala de cada um dos processos dentro de uma padaria, né? Porque tem o que separa a farinha, do que peneira a farinha, depois vem o que amassa o pão, e por aí vai. De cada processo, como é que o adoecimento acontecia em cada processo. E aí ele também fala de um EPI, que os trabalhadores colocavam uma bexiga para envolver o nariz e boca, né, para evitar a penetração do pó, né, da poeira das farinhas. Essa era a poeira mais danosa, né, uma das poeiras mais danosas naquela época. Fala da organização do trabalho, do ambiente, da análise dos riscos, enfim, ele fala de cada uma das etapas que a gente hoje usa na vigilância,
de saúde do trabalhador para entender como é que o adoecimento acontece. Pisoeiro. Quero ver quem sabe o que é pisoeiro. Isso é uma brincadeira, esse termo até ainda é usado em Portugal. Pisoeiro é quem é tintureiro. O papel que hoje fazem os tintureiros, que também já estão quase em extinção, né? Levava roupa no tintureiro para tirar mancha, para tingir, mas para tirar mancha, né? Os pisoeiros da época faziam isso. Porque antes da gente ter água sanitária, amoníaco, isso que a gente hoje compra na prateleira, não se sabia da função do amoníaco. Ou se sabia, né? Mas não se sabia produzir o amoníaco. E o amoníaco se produz a partir da urina armazenada, né? Aí ele descreve isso. Então, a maneira mais prática, os próprios trabalhadores urinam num barril, a urina fica ali armazenada, depois de algum tempo ela vira amônia, aí você usa a amônia para clarear tecidos, para tirar mancha, né? Era essa a forma de produção do amoníaco da época. Aquela forma é uma forma assim que causa horror, né? Asco. Mas olha o que a gente faz hoje. Vocês acharam aquilo horrível? Aí olha o que a gente faz hoje. Isso me foi contado por uma aluna recentemente da graduação. Uma aluna que já era engenheira e ela resolveu entrar novamente na faculdade, resolveu fazer medicina e ela já tinha trabalhado na CETESB, em São Paulo, e como fiscal. Aí ela me contou uma coisa que para mim estava longe de ser óbvia, mas pode assim, parecer óbvio, para mim não era não. Ela disse que na fábrica de jeans, nas fábricas de jeans que hoje grande parte delas migraram para o Nordeste, você, para fazer uma calça jeans, vocês estão de calça jeans, cada uma de cor diferente. Que para você chegar a isso, primeiro você pega o tecido, coloca alvejante, porque todos eles têm que ficar branco igual, porque isso é uma produção industrial. Você vai comprar na loja, tem muitas calças iguaizinhas, né? Aí você vai escolher o teu número, mas elas são iguais, você não vai escolher uma assim, outra assado. Então, se você tem uma estrelinha pintada aqui, foi a partir do branco. Primeiro elas foram alvejadas, depois elas são tingidas. E isso tudo consome uma quantidade de água que depois vai para o meio ambiente, com todas as tintas, alvejantes, amoníacos e sei lá mais o que. E ainda tem o problema maior que é o fixador. Tudo isso vai parar no meio ambiente. Ela fazia fiscalização exatamente para controlar esse descarte, né? As fábricas têm que ter filtros para evitar que isso vá para o ambiente. E o correto é elas transformarem essa água utilizada em água potável. O ideal é isso. Isso acontece em Pernambuco, para onde essas indústrias de jeans migraram. Cada dia está de uma cor. Aí Ramazini veio até a gente para dizer que pela moda do nosso tempo, a água potável é desperdiçada nos rios tingidos de veneno. Não, isso é hoje. Ele veio para dizer para a gente. Vocês acharam que era horrível aquilo que ele estava mostrando lá? Isso aqui é horrível, não é? Horroroso. Isso era lá no século XIX e XX. Horrível, né? Agora olha hoje. Isso são filmes do Beto Novaes. Eu acho que Beto Novaes veio aqui para vocês, não veio? Ele tem uma série de filmes, né, de documentários, documentando o trabalho no campo, e uma parte dedicada ao trabalho infantil. Né? Isso aí é um garoto que sofreu um acidente caindo de um caminhão que estava levando trabalhadores para o corte de cana. Esse aí está lá, Sonhos de Criança. Né? Aí Ramazini
pela ética do tempo de vocês, a infância é desperdiçada na luta pela sobrevivência. Porque mesmo que naquela época tivesse crianças trabalhando nas oficinas de artesãos, e tinha, né, era um trabalho familiar, né? Porque o ofício de sapateiro era ensinado para o filho, que ensinava para o neto, né? Que isso era, e era manual e não tinha essa larga escala, né, da produção industrial de hoje. E olha, vendo os filmes do Beto, a gente aí sim arrepia. A gente estava falando do esgoto. Quando é que é isso aqui? É em 2015, na Índia. Como é que o trabalhador está lá limpando o esgoto. Aquela ali é a frase, né, do Ramazzini, em que foi assim que ele despertou o interesse. E isso aqui é um trabalhador em grave estado de adoecimento mental. É claro que isso é um teatro, né? Mas já na época de Ramazzini, ele observava isso nos notários, nos escribas e notários, que tinham que lidar com números, prestar contas para o príncipe, né, para quem estivesse contratando ele, e o estresse que eles sofriam para dar conta de todas as anotações que ficassem em dia. Não tinha como o computador ajudar em nada, eles tinham que fazer tudo na mão, e um errinho valia a cabeça. E qualquer semelhança com o que hoje vivemos não é mera coincidência. Então tá aí com as referências.